Olá, empresários e empresárias aí do nosso país, Brasil. Estamos aqui novamente no nosso podcast Os Empresários, aqui diretamente do estúdio da Board Academy. Eu sou o Rogério Rego, principal host aqui desse podcast. E hoje, né, pessoal, a gente sempre fala que toda vez a gente sempre tem convidados especiais, mas o que a gente sempre traz aqui é todo esse convidado que a gente sempre está trazendo aqui para todos vocês, é que consiga sempre trazer alguns insights, que consiga dar alguns temas que eu tenho certeza que serão aplicáveis aí na sua empresa. Então aqui eu já quero dar as boas-vindas ao meu amigo, empresário, parceiro, está aqui me apoiando muito nesse movimento também do IBREM, Leandro Teles. Leandro, seja muito bem-vindo aqui, cara. É um prazer, uma honra estar aqui contigo hoje. É meu, cara, que isso. E a gente tá junto nessa, né? Desde que você começou aqui, sou um apoio forte na parte de marketing do IBREM, né? Sem dúvida, né? Você fala que você já virou até sócio, né? A gente fala que às vezes a gente fala muito do ecossistema de ter essas alianças estratégicas. Sim. E são fundamentais em um cara como você que a gente está se fortalecendo cada vez mais. Eu acho que ter essa parceria, ter essa aliança para nós é super importante. E eu tenho certeza de que quem está nos escutando aqui vai entender o porquê disso. E de novo, gente, vai ser muito bom. Eu quero que vocês tomem nota, porque eu tenho certeza que vai ter muitos conteúdos aqui valiosíssimos. Com certeza. E aplicáveis, porque não é só ter conteúdos, mas assim, a aplicação é que vai fazer toda a diferença na vida a dia do empresário. Sim, marketing tem que dar ROI, né? Tem que ser aplicável. Marketing tem que dar ROI. Então eu já queria pegar esse gancho aqui, Leandro, entrando já nesse contexto. O que te motivou a entrar no mundo do marketing, né? Me conta um pouco dessa história de você empreender nesse mundo. Legal. Empreender para mim já é desde a saída da faculdade. Eu saí ali em 2004, estava saindo da faculdade, trabalhava no cinema, era operador cinematográfico. E aí eu vi a oportunidade de fazer os cartazes, né, os folders, aquele material de divulgação da onde eu trabalhava. Tinha um computadorzinho lá, um Pentium 1666, aqueles antigos. E eu fiz aquilo e recebi por isso. E eu achei incrível. Eu falei, como assim eu consigo fazer o meu próprio dinheiro? E eu comecei a escalar nisso. Comecei a investir meu tempo em aprender, numa época que não tinha YouTube, que não tinha quase nada. Comecei a aprender e comecei a fazer folder, fazer impresso. Eu descobri um cartão de visita. Aí eu descobri que dava para vender esse cartão de visita. Conheci uma gráfica que fazia impressão e fui desbravando isso. E consegui entender que era possível ganhar mais fazendo com minhas próprias mãos do que trabalhando como um CLT. A partir daí, Rogério, eu conheci a internet. Então, ainda no mundo de ICQ, MSN, eu conheci ali o Orkut. E a gente teve um cliente que ele me pediu uma ação de marketing. Na verdade, era publicidade ainda, não se usava o termo de marketing, né? Era publicidade. E eu fiz uma ação para ele que juntava o Orkut, que tinha lá a Fazendinha Feliz, era um dos aplicativos dentro do Orkut, que você cultivava, passava um tempo, você fazia a colheita. E ele vendia açaí. Açaí. E aí eu pensei, puxa, talvez se a gente fizesse alguma coisa para linkar essa Fazendinha Feliz, que era a febre do Orkut no momento, com o açaí. Então as pessoas... aí a Lacta lançou o Mini Bis, né, um chocolate Lacta, e associou isso à Fazendinha Feliz. Então você cultivava o chocolate dentro da Fazendinha Feliz. E eu peguei esse insight, poxa, eu vou só associar isso. Se a pessoa conseguir mostrar na loja que ela tem essa colheita dentro do aplicativo, ela pode trocar por uma combinação na loja. Bacana, hein? Esse foi o primeiro... Ou seja, gera uma vocação, né? Porque às vezes a gente fala empreender muito pela necessidade, mas isso aqui é um exemplo de vocação. Foi aí que deu o start. Eu falei, se eu consigo conectar o digital com o mundo real, é isso que eu quero para minha vida. Só que não era ainda o empreender, era eu fazer, né? E começou a urgência. Né? Então já são 18 anos aí que a gente começou aquela urgência. Logo depois eu contratei a minha esposa, né? Já tenho 20 anos de casado. Então é sua sócia, né? Ela é sócia, mas ela foi a primeira contratada ali, né? A primeira possibilidade que eu tive de fazer uma contratação foi ela. Já que a gente tem agora recurso para contratar alguém, então vem para cá e a gente vai ganhar juntos. E até hoje nós estamos aí trabalhando juntos. Legal, hein, Leandro? Eu queria já pegar esse gancho aqui para quem está nos escutando, que muita gente fala assim, empreender é algo muito desafiador. Estar com um sócio dobra esse desafio, essa complexidade.
e trazer a esposa ou o esposo para dentro da operação é mais desafio, porque é uma convivência 24 horas. Que conselho, já começar aqui, eu queria ouvir de você, eu acho que para dividir, eu tenho certeza que tem muitos empresários que dividem esse espaço também com seus cônjuges aí. Sim. O que você poderia também compartilhar para quem quer começar a empreender e de repente está na mesma situação que você lá atrás, Sim. de trazer o namorado, ou esposo ou esposa? Que conselho que você daria para essas pessoas, Leandro? No início a gente era workaholic, né? Não tinha filhos e trabalhava o tempo todo e vivia isso 24 horas. E a gente aprendeu a dividir um pouco isso e quando sai do trabalho, mesmo quando a gente trabalhou home office, etc., dividir isso. Então, eu tenho que me segurar para não falar de trabalho na cama, na hora do jantar. Existem momentos para a gente fazer isso. Então, por ser uma sociedade e ser esposa, geralmente a gente fica um pouco mais aberto à crítica, né? A gente trata um pouquinho mais duro ali esse relacionamento. Os erros são menos toleráveis, né? Por causa da intimidade que a gente tem. Então a gente aprendeu a dividir isso pelo tempo. E a gente, Legal, isso foi é muito importante. É uma disciplina, sabe? Não é uma coisa assim, porque você sai do trabalho, você encontra a pessoa que toma a decisão junto com você e você está jantando com ela. Então você tende a tentar resolver isso. E a gente aprendeu a dividir. Então, anota, leva para o celular, coloca num bloco de notas e no horário de expediente a gente vai conversar sobre isso. Eu Legal. não falaria de trabalho com você no meio da noite. Então, por que eu vou falar com ela? Então, é isso que a gente adotou ali. Não, é muito legal, né? Para quem está nos escutando, e eu já tive oportunidade também já de empreender com a minha esposa. Então, também foi um baita aprendizado. Eu vejo que isso é super importante, porque a gente tem que saber lidar com pessoas todo momento. E trazer o nosso cônjuge para dentro da operação, eu vou falar meu ponto de vista, é super importante para quem está empreendendo, né? Por isso que a gente fala de muitas empresas familiares do país. Sim. E a partir do momento que você tem esse combinado, né? A famosa regra, o combinado não sai caro. Exato. E quando você tem uma esposa que está ali no dia a dia com você, entendendo das dores, então eu acredito muito mais numa questão muito mais sólida e de longo prazo do que numa relação que vai ter muitos ruídos, atritos. Eu acredito muito nisso. Então, quem estiver empreendendo, eu acho que segue aqui o conselho do nosso amigo Leandro, que está dando certo, está há 20 anos, né, Leandro? 20 anos casado. Então, isso mostra que a receita deu certo. Hoje ela é dona da empresa, né, Rogério? Porque se ela tinha diferente. 50%, depois vem os filhos que levam mais uma parte, mais o casamento... Não, mas é isso aí, é isso aí. Esse é o grande segredo da vida, né? Saber dividir, ainda mais com a esposa. A gente fala que tem uma frase que é happy wife, happy life, ou seja, esposa feliz, vida feliz. Então, eu levo isso muito para o meu dia a dia, imagino que você deve levar também. Com certeza. Agora, saindo um pouco do contexto de família, Leandro, trazendo no nosso dia a dia aqui de empresário, uma das coisas que a gente vem percebendo muito no IBRAM, né, que a gente vem conversando com perfis distintos de empresários aqui, né? Empresários que faturam 10 milhões, 100 milhões, 500 milhões, 1 milhão, não importa. Está ali no dia a dia. Como que você está vendo essas movimentações do marketing, né? Me conta um pouco dessa trajetória, porque o marketing, como você falou, era publicidade e propaganda lá atrás, Sim. tinha toda essa questão ali cartográfica, né? Era muito mais os materiais gráficos, e hoje está todo esse mercado digital. Traga uma visão, né? Um panorama de como que você viu o marketing anos 2020 para trás e hoje olhando daqui para frente. O jogo mudou no marketing. Hoje não vence quem tem mais dinheiro, quem tem mais recurso, mas quem tem um plano estratégico, IA aplicada e uma visão de performance e escala. Não é mais quem tem recurso como era antigamente para fazer uma TV, para fazer um patrocínio, para fazer grande escala. Mas hoje é quem tem uma estratégia para colocar no ar. Porque as redes sociais, a geração de conteúdo, a internet democratizou de alguma forma a possibilidade de fazer marketing. Eu tenho o mesmo espaço na minha agência do que qualquer outra agência para fazer comunicação. O IBRAM hoje aparece dentro das redes sociais e do Google junto com gigantes do mercado e tem a mesma fatia de acordo com o investimento ou com a estratégia que a gente vai utilizar. Perfeito. Então a gente tem visto muito isso, que essa
democratização de espaços na internet faz com que os pequenos também tenham força para poder alavancar os seus projetos. E agora, com inteligência artificial, vale mais quem tem uma boa estratégia do que quem tem recurso. Quando você fala de uma boa estratégia, até para quem está nos escutando, acho que é legal desmistificar aqui alguns pontos, né? Para nós, aqui do IBRAM, a gente sempre fala assim, vamos investir no marketing. A nossa estratégia está sempre em fazer captação de novos clientes, fazer estratégia do topo de funil. Mas para quem está nos escutando que não conheça de todos esses modelos, né, e até desse glossário que a gente usa no dia a dia aqui, a gente vai falar aqui, vai ter uma sopa de letrinhas, né? CAC, LTV, a gente vai falar de ROI. Então, assim, tem muitas coisas que quem está empreendendo às vezes não tem toda essa dimensão. Sim. Se você puder, de uma maneira bem simples, resumir qual que é a melhor estratégia para quem está começando empreender hoje e para quem já está no mercado de uma economia tradicional, sem falar da nova economia, qual que é a melhor estratégia? Existe... A primeira estratégia, na verdade, é o objetivo do negócio. Por quê? Se eu sou um negócio pequeno e tenho já o meu leque de clientes e posso vender mais para os mesmos clientes, eu tenho que fazer uma estratégia que vai ser voltada a mais posicionamento de marca, de upsell, de cross-sell, enfim, entregar o seu conteúdo para gerar valor da sua marca para os clientes que já te seguem. Tem empresas que precisam vender mais para novos clientes e a gente vai trabalhar com performance e trazer escala, trazer uma visibilidade, um posicionamento de marca. Então, acho que a primeira coisa para o empresário olhar e falar o que eu faço no marketing é saber o que ele precisa de verdade. Porque é bem subjetivo isso. Ele olha para a sua operação e fala, preciso de marketing, como você acabou de falar, preciso de marketing, mas você já trouxe também a visão, preciso de marketing e novos clientes. Eu preciso de novos clientes todos os dias, foi o que você disse. Exato. Então a gente criou uma estratégia que visa posicionamento de marca, para que a gente consiga trazer uma presença, força, credibilidade, quebra de objeções, e uma estratégia onde tem acoplado ali as vendas. Então a gente tem campanhas de branding e tem campanhas de vendas. São duas campanhas diferentes que a gente roda simultaneamente. E isso serve tanto para as empresas multissetoriais e multitamanhos, vamos chamar assim, seja da nova economia, da economia tradicional, não importa. A estratégia ela pode ser compartilhada no mesmo contexto em relação a o quanto a gente vai colocar isso nesse canal, nessa estratégia de funil, ou para uma startup eu vou fazer assim? Tem essas diferenças? Tem essa diferença, porque vamos pensar numa startup, o que ela precisa nesse momento? Ou ela precisa fazer um posicionamento de marca forte para que ela gere um valuation, que ela gere uma visão no mercado, ou ela precisa gerar muitos clientes para que ela seja vista e também gere valuation. Então, nós já pegamos, por exemplo, uma startup que era do setor de guinchos de carros. E eles criaram lá um aplicativo para guinchos de carros que não têm seguro, carros mais velhos, que não vale a pena ter seguros. E o que ele me pediu? Preciso de clientes. Então ele não posicionou marca, ele precisava de clientes. Nós investimos cerca de R$900 mil em anúncios e a gente conseguiu trazer uma carteira de clientes gigantesca para ele. Ele fez uma rodada e aí ele conseguiu entrar para o mercado e fez uma fusão. Pegando esse gancho aqui, investiu R$900 mil em marketing. Ele investiu estrategicamente para a performance com o objetivo de aumentar a carteira. Perfeito. E aí, uma coisa que a gente vai começar a falar muito aqui das métricas, metrificações sobre investimentos. Então, eu, empresário, vou lá e coloco 900 mil, fazendo toda essa estratégia. Minimamente, Leandro, se você puder compartilhar, qual que é o percentual de retorno sobre uma vez que eu aplique isso e como que a gente pode explicar isso para... Porque normalmente o pessoal fala muito do exemplo de ROAS, né? Eu estou colocando um valor, qual que vai ser a minha taxa de retorno? O ROAS ele é o retorno sobre investimento em mídia. É diferente do ROI, que é o retorno sobre investimento do projeto todo, que vai contar desde o custo da agência, o custo do material, etc. O ROAS é só o que vai em mídia. Então, nós começamos esse teste com R$3 mil. Nós não colocamos 900 mil logo assim de cara. Entendi. Com esses R$3 mil, eles nos deram base, parâmetro
para que a gente tivesse a proporção. Então, falar R$3.000, quantos clientes nós convertemos com R$3.000? O custo por cada cliente aqui, né? Esse custo por conversão, CPC, CPV, ele estava em R$50. Poxa, então entendemos que a cada R$50 tem um cliente novo. E agora? Então, depois de todos esses testes com os 3.000, a gente chegou nessa conclusão. A cada R$50 você faz uma venda. Legal. Qual que era o custo dele? R$29,90 por mês num contrato de 12 meses, uma assinatura. Então, observa que quase 2 meses da operação dele, do ano dele, estava sendo investido em anúncio. E ele tinha 10 meses livre para isso. Depois, lógico, tinha a possibilidade de fazer um upsell e etc. e comprar alguns produtos extras. Quando a gente escalou isso e ele passou para o próximo nível, que aumentou a verba, a gente conseguiu baixar isso para R$29, o custo por aquisição. Então ele começava a gastar um mês dos 12 que ele vendia, um mês era destinado a marketing, especificamente em tráfego. Entendi. Agora, então vou aproveitar esse momento que eu acho que é super importante quem está nos escutando, é assim, ó. Imagina hoje, pegar um empresário, né, que está querendo investir em marketing, Leandro. Pegar ali a LT e falar assim, olha, eu estou disposto a construir agora um novo posicionamento da minha empresa. Então vamos dar um exemplo. Eu sou uma empresa, uma fábrica de mochilas. E eu quero entrar nesse mercado, eu quero começar a entender o que é o mundo do marketing. Qual que seria essa trilha? Assim, o que você, dentro da agência, da LT, o que você constrói de jornada do cliente, até para quem está nos escutando, em começar a entender e falar, não, gostei, eu quero investir no marketing de fato. A pergunta mais comum que a gente recebe é essa: quanto eu devo investir no marketing? E aí eu tenho que voltar para explicar exatamente isso. Qual é a jornada que a gente vai percorrer para conseguir estruturar uma empresa para que ela tenha uma escala com o marketing? A primeira coisa é entender quais são os ativos que ela tem. Muitas vezes as empresas já têm ativos. Quais Quando são você esses fala ativos? de ativos, seguidores. Ela já pode ter uma lista de clientes. Ela pode ter um LinkedIn. Ela pode ter cadastros, né? Enfim, muitos cadastros. Então a gente trabalha hoje com a Taurus, por exemplo, a empresa de armas. Tem desde 2019. O maior ativo que eles têm é que todas as pessoas que têm um equipamento Taurus têm cadastro. Então eu consigo me comunicar com eles. Eu não preciso fazer um marketing para aquisição de novos clientes quando eu tenho uma lista de clientes gigantesca. Então, quais são os ativos que a sua empresa tem para poder utilizar dentro do marketing? Essa é a primeira coisa que você deve verificar. Observando quais são os ativos que você tem, a gente vai criar estratégias para, primeiro, usar essa demanda reprimida e tentar fazer caixa para você e fazer venda para você através disso. Muitas vezes é mostrar para aquelas pessoas que já te seguem, que faz tempo que não compra de você, que já está na sua lista, que passaram por você há muito tempo, a gente vai fazer com que elas se lembrem de você e possivelmente gerem de novo engajamento e venda. A gente entra para um funil de vendas. Quando a gente chama atenção, faz lembrança, gera lembrança, faz com que a pessoa lembre de você, ela descubra que precisa, mas não sabe, ou não sabia que precisava do seu produto. Ou seja, gestão de relacionamento na prática. Ela começa a lembrar de que, puxa, o Rogério existe, essa empresa está aqui, faz tempo que eu não falo com ele, ou nem lembrava que eu precisava disso. Então, gera lembrança, né? Gera esse posicionamento. Depois disso, ela entra para o que a gente chama de remarketing. Ela vai ficar dentro do nosso funil. Então, quando ela se relaciona com a nossa marca, quando a gente chama a atenção dela, desperta o interesse de alguma forma, ela vai ser impactada por outros tipos de conteúdo, geralmente de quebra de objeções, geralmente voltados à apresentação mais técnica ou mais aprofundada do produto, do serviço, falar para ela o porquê que ela precisa disso, ou como ela pode utilizar aquilo. E aí depois a gente vai fazer um anúncio voltado à conversão ou venda. Então esse é o funil mais comum que a gente utiliza hoje em 3 partes. Preciso da atenção, preciso fazer a quebra de objeção e preciso de uma oferta matadora. Legal. Não, muito bom, porque a grande dúvida de todo empresário, e né, quem está ali no dia a dia, é saber assim, qual a melhor forma de começar a investir em marketing. E aí você trouxe toda essa jornada. Agora, em termos de valor, existe uma correlação com a receita, né? Sim. Algumas pessoas até recomendam. O que seria isso, Leandro? Até para você explicar um pouco qual que seria a recomendação da sua agência
para com os empresários? Sim, a gente conseguiu chegar nesse denominador depois de muito teste, de que geralmente 20% do investimento, do faturamento da empresa é investido em publicidade e marketing. Não estou falando só em mídia paga, né? Mas que envolve custo da agência, custo de produções e também custos de mídia paga. Então, em torno de 20% do faturamento da empresa isso aí é revertido. Essa é a média de mercado? É uma média de mercado. Mas você não precisa começar com isso. Legal. Né? Você pode começar, como eu dei um exemplo aqui, da gente começou com R$3.000, nós podemos começar no marketing com qualquer valor acima de R$100 por dia para anúncios. Falando, eu tenho R$100 por dia para fazer anúncios, vamos fazer o primeiro teste? O próprio Google, quando a pessoa está começando, vai dar um cashback de até R$7.000 para ela poder testar e começar. Legal. Né? E aí a gente consegue ter essa proporção e eu trago dados e mostro para esse empresário e falo, olha, com esses seus 3.000 do mês ou com esses seus 9.000 dos 3 primeiros meses, nós tivemos esse resultado. Talvez ele não seja satisfatório para você, mas se a gente escalar ele, pode ser positivo. Legal. Então, voltando na história, a cada R$50 um cliente, quanto você pagaria por um cliente hoje? É uma bela pergunta, porque normalmente a gente sempre fala que hoje, não só hoje, mas olhando o valor futuro, cada vez mais vai ser difícil a aquisição de clientes. Sim. Novos clientes, na verdade, né? Aí você vai ter um custo cada vez maior aí no tempo. Mas eu queria aproveitar o gancho que você trouxe aqui, Leandro, acho que para quem está nos escutando, é super importante também a visão de como assim, eu, no papel do empresário, você também como empresário do marketing, né? A gente começa muito a olhar, cara, quais são as principais métricas do marketing, né? Para ter quem quer investir de fato, para ele poder acompanhar. E aí eu queria que você compartilhasse um pouco aqui para nós de qual é a visão que você, como empresário do marketing, recomenda para os seus clientes para falar, olha, acompanha tais métricas que é isso que vai fazer a diferença de performance, como você falou no início. Excelente. O marketing sem resultados é vaidade digital. Isso. A gente vê muito os empresários chegando até a agência e pedindo seguidores, engajamento. E isso não paga boleto, né, Rogério? Não, de forma alguma. De jeito nenhum. Já foi uma época que era muito importante ter seguidores, mas hoje o que a gente precisa observar é o retorno sobre investimento. Tá bom, então, o marketing hoje ele tem que estar pautado no retorno sobre investimento, o ROI. Né? Não só o ROAS do anúncio, mas quanto eu coloco e quanto sai do outro lado. Se o marketing não faz isso para você, certamente tem alguma coisa errada. O investimento ele está errado. Ele está indo para uma direção de que não vai dar o retorno para a empresa conforme um planejamento estratégico. Eu posso estar investindo, por exemplo, em branding e não consigo tangibilizar, né, quanto é que vai retornar para mim pelo meu posicionamento de marca. Mas quando eu coloco esse investimento com o objetivo de vendas, eu tenho que metrificar tudo e saber quanto eu coloco de um lado e quanto eu coloco do outro. Dados importantes para a gente. Custo por clique é importante, porque o clique ele leva esse usuário até o conhecimento. Ou seja, aquela pessoa que está ali, olhou um anúncio, clicou. Isso. O que quer dizer isso? É uma levantadinha de mão. Levantei a mão, tem interesse. Opa, eu gostei desse conteúdo. Não quero nem dizer que ela teve interesse, mas legal. Isso aqui me chama atenção. Então, esse é um dado importante para a gente. É uma chamadinha de atenção. Aí, o segundo ponto que nós olhamos, né, é o custo por conversão. O que seria uma conversão? Pode ser preencher um formulário, pode ser baixar um PDF, pode ser assistir um vídeo, se inscrever ou fazer uma aquisição. Então, a conversão é quando ela faz uma troca de dados com você. Ela entendeu que o que você está oferecendo merece ela entregar alguns dados para você se comunicar com ela. Você deu e-mail, você deu seu nome, deu WhatsApp, às vezes preencheu até mais informações. Isso é uma conversão. Você comprou dados a partir dessa conversão. É o segundo custo. E o terceiro é o custo por venda, o CPV. Perfeito. Quanto custou essa venda? E quanto custou a venda não é só o último clique, né? Porque para ele fazer esse último clique, ele já passou pelos outros 2 estágios. Então eu preciso pegar o custo da campanha, o custo geral disso e depois dividir pelo número de vendas que eu realizei para ter um valor real
de quanto custou aquela venda. Não Legal. posso pegar só pela campanha. Você está trazendo alguns pontos aqui, até para quem está nos escutando, né? Se a gente for fazer uma análise do passado, a gente não tinha toda essa dimensão de dados, né? E hoje a gente tem uma infinidade de não só de dados, mas de oportunidades, e como que a gente pode trazer a performance, sim, e começar a metrificar, igual, eu vou fazer um exemplo, não sei se está correto, mas como fosse uma telemetria, né, no carro da Fórmula 1 ali. Você tem todos os pontos de atenção, onde você pode apertar mais o botão, onde você pode tirar o pé, para que você possa ir ajustando não só o valor de investimento, mas até a questão dos criativos, de como que você está também trazendo a sua audiência, a sua comunidade ali, o seu perfil, né, ideal ali, para quem realmente fala assim, eu vou apostar nesse tipo de público, que é aqui que eu vou realmente trazer receita, certo? E a inteligência artificial no marketing contribui exatamente para isso. Porque agora, com a inteligência artificial, ficou muito mais fácil de mensurar e analisar esses dados. A tomada de decisão é muito mais assertiva quando a gente analisa através de IA. O volume de campanhas que nós fazemos hoje pode ser muito maior, o número de testes muito maior, porque eu tenho a IA para contribuir nos processos de análise. Então, hoje, para uma campanha simples, nós testamos 180 criativos. Então, não dava para fazer isso um tempo atrás, porque eu não conseguiria analisar todos esses dados. Hoje a ferramenta analisa. E aí, pegando novamente o gancho aqui, o que eu observo, Leandro? Hoje, se você puder compartilhar aqui para nós, quais são os casos reais de sucesso que você possa compartilhar e onde foi o grande divisor de águas, né? Por exemplo, você pegou um cliente ali que faturava 10 milhões e levou ele para um faturamento exponencial. A gente tem diversos desses casos. A gente tem caso de uma escola que eu peguei que estava praticamente fechando, não sabia o que fazer. Era escola de idioma, escola tradicional? Uma escola de educação infantil. Tá? E esse é um caso legal porque eu também, como empresário, tenho um método de educação infantil baseado em princípios cristãos. Legal. Nós temos o Príncipes, que é um método, né, é um apostilado que vai para as escolas. E já tem 8 anos que eu estou trabalhando com essa escola. E ela chegou na gente assim, fechando. Tipo, sabe, o último suspiro é o marketing? Isso já é bem estava lá na UTI, literalmente. Se eu não conseguir as matrículas esse ano, eu não vou dar continuidade. Esse era o pensamento deles. E a gente conseguiu entrar e conseguiu fazer com que tivesse fila de espera para matrícula. Atravessamos a pandemia com pais pagando para os filhos não estudarem, porque berçário não tem obrigatoriedade de estudar, de permanecer na escola. Sim, e na pandemia, desafio, esses pais pagaram mensalidade para manter a escola, mesmo sem levar seus filhos. Olha o posicionamento de marca que nós conseguimos gerar. E o que a gente fez para isso? A gente começou a mostrar qual era o tratamento dessa marca junto com os filhos. A gente gerou uma conexão em que a marca considerava a conexão com os alunos e aí gerava reciprocidade com o pai. E virou tudo uma família e funcionou muito bem. Nós temos um outro caso de uma empresa que começou no setor de aluguel de veículos, do absoluto zero. Eles chegaram só com o brand. Nós temos essa marca e essa marca a gente precisa colocá-la no mercado. A gente construiu primeiro um site que fosse robusto, né? Que fosse um site eficiente. A gente se posicionou no Google em primeiro lugar. Então, uma empresa que começou há um mês já estava entre as maiores locadoras de veículos no mês seguinte. Essa é uma vantagem de poder ter a internet como aliado, né? Então, a empresa começou agora e 30 dias depois já está disputando os 3 primeiros lugares do Google, junto com a Localiza, com a Movida. E a gente conseguiu sair, se eu não me engano, para 140 veículos no primeiro ano. Eles saíram do zero para 140 veículos no primeiro ano. Então, de fato, aquela sua fala inicial, né, Leandro? O marketing muda o jogo de fato. Para quem está começando agora e realmente investir no marketing, é uma baita ferramenta poderosíssima que muda o ponteiro do empresário na prática. E assim, rápido. É isso? É rápido e eu insisto, não é para quem tem mais dinheiro, é para quem tem melhor estratégia e consegue aplicar a IA nesse momento.
Porque a gente consegue escala com isso. Como eu falei agora, a gente conseguiu colocar uma empresa que tinha 30 dias de existência em primeiro lugar no Google, disputando com quem estava no mercado há anos. Legal. Pensa no usuário procurando por alocação de um veículo. Você acha que ele se importa se a empresa tem 20 anos ou se ela tem um mês, sendo que ela está ali no primeiro lugar do Google? Ela entrou naquele link, ela clicou naquilo ali porque tinha uma oferta atrativa, ela entrou e encontrou um site incrível. Ela não julga você pela sua história, por tudo que ela está vendo nesse momento de decisão. Ela julga pelo que ela está vendo na internet. Qual o tamanho do site? Qual a qualidade do site? Ele abriu rápido? Ele está bonito? Ele tem todas as informações que a pessoa precisa? Se ele tiver isso, já gera confiança. Clicou no botão, quer um orçamento. O atendimento funcionou? Tinha robôs atendendo? Tinha agilidade no atendimento? Gerou segurança na comunicação? Sim. Aí ele fecha o contrato. Então veja que uma empresa de um mês conseguiu fazer um posicionamento sem trabalhar ainda com todas as campanhas de brand, de posicionamento que nós fizemos depois. A gente fala muito de performance, tem uma questão que a gente gosta muito aqui, que a gente fala que é o momento empreendedor. O que é isso? A gente vai fazer um pit stop aqui muito mais para fazer uma pergunta para você, Leandro, para quem está nos escutando, está nos assistindo agora, assim, ó. Na sua visão hoje, Leandro, para quem está começando a empreender, qual que é o seu conselho para essas pessoas sobre não só da questão do ato de empreender, mas também com relação ao marketing? O que você falaria para essas pessoas? Se você está começando a empreender agora, o marketing é essencial para o seu negócio. Mas você deve ser estratégico, primeiro entendendo aonde você quer chegar. Qual é o seu objetivo quando você fala de marketing? Se você precisa posicionar a sua marca para vender mais ou mais caro, você precisa atrair novos clientes, reter os seus clientes. Tenha essa consciência de exatamente onde é que você quer chegar. Depois disso, procure uma empresa que possa trazer esses múltiplos serviços e não tenta fazer isso sozinho. É um erro muito comum achar que fazer postagens no Instagram, ficar postando no LinkedIn, fazer vídeos no YouTube vai fazer com que a sua empresa alavanque. Muitas vezes esse custo que você está segurando vai deixar o seu custo operacional ainda mais caro, porque vai demorar muito para você ter escala. Procura uma agência que tenha um núcleo ou uma gestão 360 que possa ter um planejamento estratégico de acordo com os seus objetivos, que consiga gerar tráfego e performance de forma eficiente, que consiga trazer para você todas as ferramentas que você precisa visuais, como site, atendimento, CRM. Legal, isso é importante. Isso é muito importante. E aí sim você faz esse pacote, esse combo, né, para poder alavancar no marketing. Não dá para começar com peças soltas, sabe, Rogério? Eu vou fazer post no Instagram achando que minha empresa vai alavancar. Eu vou investir só em tráfego e eu tenho que vender. Legal. Não é assim que funciona. Isso você está trazendo muito importante, né? Tá vendo aí, gente? Eu acho que esse é o lado bom de empreender e ouvir pessoas que já chegaram num patamar. E também procura a LT, né, Leandro? Falta aí você falar, né? Tá com dúvida, tá querendo fazer um estudo, fazer uma estratégia, busca aqui o estrategista de marketing. Busca aqui a LT, que é uma baita empresa. Eu tenho certeza que vocês vão ser muito bem atendidos pelo Leandro e por todo o time lá, que nos atende aqui também. Então é super importante reforçar isso também, né, meu amigo? Claro. Nós já nos consideramos cientistas do marketing. De tanto teste que nós fazemos, de tantos milhões de investimento que já foram aplicados dos nossos clientes, nós nos transformamos em cientistas do marketing. Então, apesar de eu ter começado lá na parte de impressos, hoje a agência é voltada em performance, tráfego e inteligência artificial. Nós estamos prontos para atender clientes de pequenos, médios e grandes portes, como nós atendemos multinacionais, né, como nós atendemos empresas segmentadas, principalmente no ramo da saúde, no ramo financeiro e também no setor bélico. Que é bacana, diferencial. Bacana. Se alguém conhecer alguma outra agência que atende no setor bélico, me diz, marca aí, porque eu tenho curiosidade de conhecer outra pessoa que faça isso no Brasil. Legal essa troca, né? Acho que é importante as agências, né? As empresas de marketing têm uma relação muito bacana, né? Fluida, de trocar boas práticas entre elas. Sim. E uma das questões, voltando aqui a nossa conversa, eu falei que estava cheio de insights.
Ó, já tem vários aqui que eu já tomei nota. Uma das coisas que eu também tenho muita dificuldade de entender, Leandro, que é legal, acho que não sei se todo mundo tem essa dúvida, já te perguntou. Qual a diferença entre o tráfego pago, né, e o tráfego orgânico? Como que você falou de tráfego, falou de dados? Contextualiza para nós aqui, por favor. Bacana. O tráfego orgânico, ele vai fazer com que o teu site, o seu site principalmente, ele tenha visibilidade no Google de forma gratuita, né? Entre aspas. Ele vai aparecer sem com que você tenha que pagar para ele aparecer lá. Ou seja, eu estou buscando uma consultoria estratégica em alguma coisa. Se eu tiver patrocinando... Ele vai para cima ou no final? Ou na segunda página, que ninguém vai, né? Página 2, página 3, ninguém quer ir. Ninguém quer ir lá. Só na primeira. O orgânico, ele traz uma credibilidade, porque a gente tem uma cultura de que ele apareceu aqui no Google, ele é bom. E na verdade, ele não é gratuito, porque você investiu muito para conseguir otimizar, né, para ele aparecer lá. Então, na verdade, o que aparece na primeira página não é o melhor resultado sobre o conteúdo na internet. É o melhor resultado sobre SEO na internet. Alguém otimizou muito bem aquele site para conseguir um bom posicionamento e aparecer na primeira página. Não quer dizer que seja o melhor conteúdo. Sim, né? sem dúvida. Quantas respostas nós teremos para a mesma pergunta quando lançada no Google? Mas qual que você clica? As que estão em primeiro lugar no Google. E se você puder explicar um pouco mais o que é o SEO? SEO é a otimização que é feita por trás do site. São os mecanismos que o Google ou as ferramentas de pesquisa analisam no seu site para poder... Tanto o Google quanto o Meta, né? Também, ou não? Toda plataforma que faz algum tipo de pesquisa vai se basear em SEO. Ele vai pegar algumas regras ali e entender se tem... Por exemplo, se a head, né, se o título, ele condiz com o texto. É um exemplo, tá? Entendi. Existem várias métricas, mas se você está falando sobre o Ibrahim, mas dentro do conteúdo você está falando sobre aluguel de carros. Então, ele fica vendo se isso é verdadeiro. Tem essas correlações. Né? Aí ele vai entender a qualidade do site, a performance do site de carregamento, as imagens, diversas métricas vão ser analisadas para que ele ganhe um page rank e apareça primeiro. Mas um ponto importante aqui que nós temos migrado do SEO, não está perdendo ainda a validade do SEO, mas a gente está indo para o GEO, né, e o LLMS, que são as otimizações para a inteligência artificial. Entendi. Porque hoje as pessoas já estão buscando, por exemplo, no ChatGPT, me indique uma cafeteira para eu comprar. Qual é o melhor presente que eu posso dar para minha esposa até X reais? Esse tipo de pesquisa está cada vez mais comum. Então, o ChatGPT, a OpenAI, já está mostrando resultados de pesquisa. Ainda não é um patrocinado. Ninguém está fazendo anúncio ainda dentro dessas plataformas. Mas já é possível você indexar o seu conteúdo para que o OpenAI e outros utilizem como resposta para essas perguntas. Legal. Agora eu quero entrar numa visão mais futurística aqui, tá, Leandro? Que a gente fala que o marketing ele vem se modelando, né? De novo, dos anos 80, 90, 2000, pós-pandemia. Como que você vê essa questão do marketing de lançamentos, né? Que você vai lá, faz o lançamento do produto, faz essa audiência, faz a venda. Você acredita que esse ainda é um caminho a ser percorrido ou você vê que nos próximos anos isso pode ser modelado por conta da IA e como você trouxe também essa questão do ChatGPT, toda essa nova configuração? Eu acredito que o momento da IA trouxe descredibilidade para os produtos. E nós estamos entrando numa era em que as pessoas acreditam no real, no natural. Então, quanto melhor for feita essa comunicação, mais design, mais edição de vídeo, mais efeitos, menos impacto vai ter junto com o consumidor. Ou seja, a gente vai voltar no básico? A gente vai voltar. É isso? O consumidor tem a expectativa de encontrar algo bem feito e natural. Por isso os creators, os criadores de conteúdo, estão ganhando tanta ascensão. Porque as pessoas querem saber o que é verdadeiro. Se você observar a geração Z, como é que eles estão fazendo pesquisa, o TikTok já está em primeiro lugar. O TikTok hoje é a primeira plataforma de busca do Brasil para a geração Z, porque ele não quer mais ver anúncio, porque ninguém fala mal do seu produto nos anúncios.
Mas no TikTok ele encontra conteúdos reais de respostas sobre o que é o teu estabelecimento, o teu produto, se tem alguém falando sobre você. Então, as pessoas estão preocupadas com o que as pessoas falam quando você não está na sala. É esse que é o caminho agora. Interessante, hein? A gente não é mais o que falam quando eu estou na sua frente, o anúncio que eu coloco. É mais o que eu encontro sobre você. Esse tipo de anúncio está funcionando mais. Por isso a gente tem investido muito em criadores de conteúdo. Vale mais a pena a gente pagar, por exemplo, um influencer para falar sobre a marca de forma mais espontânea e natural, ou diversos influencers, do que muitas vezes fazer uma mídia tradicional ou até mesmo um anúncio de posicionamento na meta. Ou seja, investir no conceito de provas sociais. Prova social. Que é isso que você vê que é o presente e futuro. Eu acredito que sim. Acredito fielmente que sim. As pessoas estão acreditando muito mais no que estão falando sobre você do que você mesmo fala sobre o seu produto ou serviço. Entendi. Agora, indo nessa outra linha, né, Leandro? Uma das grandes preocupações, onde que estão as oportunidades em relação ao marketing? Onde você acredita que o marketing vai se posicionar mais? Junto com o IA, junto com essas questões mais, como a gente falou, mais simples, sem muita perfumaria, se eu posso dizer assim. Como que você enxerga essa definição do marketing? Tem o marketing digital, o marketing orgânico, o marketing de impulsionamento, o marketing de performance, todo esse movimento aí. Qual que é a sua leitura? São realmente diversas fases dentro do marketing, né? A gente vai focar um pouco mais aqui nessa de performance e o dentro do digital, porque o marketing digital é o genérico de tudo, né? E dentro do marketing de performance. Hoje nós temos criado conteúdos mais naturais, com menos edições, com uma conversa mais direta com o consumidor e utilizando do impulsionamento para alcançar as pessoas certas. Você me perguntou sobre tráfego pago. O tráfego pago, ele possibilita que você consiga entregar a mensagem certa para a pessoa certa na hora certa. Legal. Definição de marketing. Né? Então o tráfego pago acelera o teu resultado quanto a isso. Se você trabalha com o conteúdo certo, com o criativo certo, você vai impactar a pessoa certa, no momento certo, com o criativo certo. E aí você gera um resultado gigante. Por isso que não precisa ter mais... a empresa que tem mais dinheiro é a que performa mais. É a que tem a melhor estratégia. Sim. Se eu consigo criar um conteúdo seu, muitas vezes com o seu próprio celular, mas eu consigo segmentar para que esse conteúdo impacte a pessoa certa que vai conectar, ela vai entrar no teu funil, vai ver o 2, o 3, o 4. Então, essa estratégia é fundamental para a gente conseguir gerar essa nova demanda de marketing, né, de posicionamento e de vendas através da internet. Legal. Você vê que o marketing, de fato, ele revolucionou. E a gente está caminhando aqui para um contexto final, mas eu acho que é super importante fazer só algumas validações, né? Eu vi o marketing muito mais ali como uma área estratégica, mas com pouca visibilidade. Hoje a gente vê o marketing de fato estratégico e com alta visibilidade. E controle. Exatamente. E aonde que é minha pergunta final aqui é o seguinte para você, Leandro. Uma das coisas que eu venho acompanhando, os empresários agora estão dando a cara, né? No marketing. Estão indo à frente das câmeras, falando ali, né? Fazendo seus próprios conteúdos, se expondo cada vez mais. Você acredita que isso também traga bons resultados? Você acha que isso é uma tendência Brasil, global? Como que você enxerga isso? É uma tendência global, porque pessoas compram de pessoas, não das marcas. Então, quando um CEO, um CFO, quando o dono ele começa a aparecer, ele gera essa credibilidade. A gente vê muito isso, desde Zuckerberg, a CEOs do Brasil, enfim, teriam muitos que estão fazendo isso, que saíram de trás dos bastidores e começaram a criar um lifestyle sobre a sua marca. Porque as pessoas se conectam com isso. E gera uma confusão, tipo, eu vou postar sobre a minha família, sobre o meu dia a dia. Isso, mas... dá uma percepção assim de pode ser, você falou de lifestyle, mas de repente pode ser algumas pessoas interpretar aquilo como um estilo de vida acima da média, as pessoas podem até falar, não é legal isso. Mas isso define os valores da empresa, Rogério. Porque quando eu mostro, por exemplo, os meus bastidores de forma controlada, eu mostro que eu valorizo família, eu mostro que eu valorizo a minha fé,
eu mostro que eu valorizo a minha saúde, a performance. Eu treino há 220 dias de forma ininterrupta. O cara que consegue fazer treinamento, que tem resiliência para correr 5 km por dia há mais de 200 dias, gera credibilidade com seus clientes. Se eu consigo correr 200 dias, qual a performance que eu tenho para lidar com os meus colaboradores? Qual a performance que eu tenho para lidar junto com aqueles que me contratam? Que garra eu tenho ali dentro? Então, essa mistura de valores, né? A correlação de valores vai aproximar algumas pessoas e vai afastar algumas. Vai ter gente que vai olhar para mim e falar, poxa, esse cara não é o estilo de empresa que eu contrataria. Mas vai ter outros que vão vir pelos meus valores. E para mim é isso que importa. Se ele chegar para fazer uma contratação na LT e enxergar os meus valores primeiro, a gente vai ter uma relação muito mais amigável e de maior longevidade. Legal. Isso e trazendo aqui para o nosso dia a dia, né, gente? Eu acho que você vê que tem vários insights aqui, né? Eu fico pensando. O marketing, ele realmente se transformou, né? E ajuda muito as empresas. Eu particularmente quero fazer um depoimento aqui que assim, o quanto hoje o IBRAM vem se posicionando, graças a você, sua equipe, ao marketing, toda essa estratégia, porque assim, até então a gente não tinha tanta visibilidade, a gente começou a passar ali a ter mais visibilidade, a gente começou a ter mais seguidores, mas muito em cima também de geração de conteúdos, que é o que você falou. Eu estou ali sempre falando alguma coisa, sempre a gente quer trazer pontos, né, de inflexões, avaliações, mas sem perder a questão do básico bem feito. Sim. E aí, numa reta final, Leandro, eu queria que você aqui, quem quer te acessar, como faz para conhecer mais da LT, como que faz para te conhecer, quais são os canais aí? Legal. Essa é a oportunidade para você conectar com a LT Marketing e primeiro conhecer através dos conteúdos que nós já geramos na internet. Hoje nós estamos em Omnichannel. Então Legal. Você pode entrar no nosso site, o leandroteles.com.br ou ltmarket.com.br, e lá tem muito conteúdo gratuito já disponível. Legal. Tem cursos, tem e-books, tem treinamentos, tem muita coisa para você explorar lá. A gente está no YouTube, onde tem um canal forte também, que eu volto a ele à educação. Eu ensino as pessoas o que elas devem fazer no marketing, principalmente no tráfego pago. Então está lá também, Leandro Teles, LT Marketing dentro do YouTube. No Instagram, @MKT com Leandro Teles. O Instagram vai ter mais esse lifestyle, vai mostrar um pouquinho dos bastidores, da agência, legal, da minha vida, dos meus propósitos, enfim, do que eu tenho feito. Está lá no Instagram. LinkedIn, está lá também, o mesmo @MKT com Leandro Teles. E no LinkedIn você já vai ter uma visão mais corporativa, o que a gente tem feito, os resultados, você vai ver premiações, selos, conquistas vão estar lá no LinkedIn. Legal. Uma Isso rede é muito mais bom. Corporativa. Então são as principais redes. E no YouTube e no TikTok a gente está lá, mais fazendo brincadeiras, a gente está ainda descontraindo dentro do TikTok, mas a gente se faz presente lá também. Legal, Leandro, muito bom. Gente, eu falei que ia ser um podcast de muitas informações, muitos aprendizados. Eu particularmente, eu aprendo muito com você, eu gosto muito de ter esses bate-papos, porque a gente fala que a gente está sempre aprendendo. E o marketing é algo como tecnologia, está sempre inovando, está sempre se renovando, e eu vejo que cada vez mais o marketing é uma ferramenta essencial para quem está empreendendo ou para quem já está no dia a dia já das empresas, seja startups, seja empresas tradicionais, não importa. O marketing é essencial para vocês. E aí o Leandro deu uma baita aula aqui para nós. Leandro, obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Foi um prazer estar aqui contigo dividindo esse espaço. Tenho certeza que todo mundo gostou. E aí o Leandro vai dividir isso, o material com vocês aqui. Todo o acesso vai estar aqui já para vocês clicarem. E novamente, gente, nós do IBRAM, a gente sempre pratica aquilo que a gente acredita. E é isso que a gente põe na prática, trazendo pessoas que fazem acontecer de fato e mostra como chegar lá. Porque aqui não é só trazer a metodologia ou trazer um e-book, mas é mostrar o caminho, é saber que tem as diversidades, mas ao mesmo tempo como é bom ter pessoas que possam compartilhar conhecimentos com todos nós aqui. E mais uma vez, obrigado, Leandro, obrigado ao time da LT Marketing. Um grande abraço, nos vemos em breve, até o próximo episódio. Obrigado, valeu.